Nós vamos iniciar esse debate para o Brasil do Futuro falando um pouco sobre o passado. Isso porque o tema de hoje é o livro Da Intendência às Polícias, Genealogia do Modelo Policial Brasileiro, escrito pelo Marcos Araguari de Abreu, delegado de polícia do GAECO de Foz do Iguaçu. Nós vamos fazer um resgate histórico a respeito da temática, falar sobre as recentes tentativas de reformulação constitucional do modelo policial brasileiro e, claro, né, falar sobre o futuro da Polícia do Brasil. Marcos, então vamos começar essa entrevista, né, como eu comentei, falando sobre o passado. Qual que é a genealogia das instituições policiais no Brasil? Bom, eu agradeço, né, pelo convite de poder falar sobre a história da polícia, é um tema que me interessa muito, sempre me interessou. Bom, a gente pode começar, talvez, aqui pelo princípio, que eu acho que é o mais lógico. Nós temos uma história da polícia do Brasil que tem um marco fundamental de início, que é o ano de 1808, na verdade, o biênio de 1808 e 1809. 1808 é o ano em que a família real portuguesa deixa Portugal e vem, né, residir na colônia, no Brasil. E foi então quando Dom João VI criou, né, os principais órgãos que viriam a formatar o novo Estado que estava sendo construído a partir aqui do território brasileiro. Então, em 1808, em maio desse ano, ele criou um órgão chamado Intendência da Polícia, Intendência Geral da Polícia, e no ano seguinte, em 1809, ele criou um segundo órgão policial, este agora de natureza militar, a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia. Então, a criação desses dois órgãos policiais no Brasil, um de natureza civil e judiciária, era um órgão que era chefiado por um intendente geral, né? A intendência ela tinha um caráter policial e judicial. O intendente geral ele era um desembargador e criou-se um ano depois uma força militarizada de patrulhamento das ruas, né? Ali para que fosse feito um enfrentamento direto, né? Em relação à criminalidade. E então a raiz da instituição policial, das instituições policiais no Brasil, remonta a 1808 e 1809. É claro que antes desse biênio, antes da vinda da família real, é claro que havia mecanismos de controle policial no território brasileiro, ainda como colônia, mas refletia, é claro, a lógica institucional ali da metrópole. E havia no Brasil ainda um princípio daquilo que seria depois transformado em polícia. O policiamento basicamente era feito por órgãos ou por pessoas ligadas às câmaras municipais, né, as câmaras de vereadores, que nomeavam oficiais ali para fazer o patrulhamento das ruas e também pessoas ou funcionários ali não oficiais ligados aos grandes proprietários de terras, enfim. E também o Exército. O Exército possuía três linhas, né? A primeira linha, uma linha que eram as tropas profissionais, uma segunda linha de cidadãos que eram treinados ali pelo Exército, recebiam armas e uniformes para complementar as tropas de primeira linha, e uma terceira linha que era um aglomerado de pessoas um pouco menos treinado, mais amadora, mas que também podiam ser chamados pelos juízes, enfim, pelos chefes ali, pelas chefias locais, né? Para fazer o controle de distúrbios, enfim, em situações de crise. Mas a polícia, como nós conhecemos, como instituição ligada ao Estado, especialmente paga pelo Estado para o patrulhamento, para o exercício da fiscalização policial e policial judiciária, que depois, com o tempo, veio a evoluir para as polícias civis e militares, né? Essa estrutura remonta do biênio 1808-1809. Uhum. Perfeito. No livro, o senhor escreve sobre a complexidade do tema, né, ligado às polícias no paradigma burocrático brasileiro. Quais são essas complexidades que o senhor comenta no livro? Olha, eu acho que a principal delas, na verdade, assim, a gente tem um panorama repleto de situações e de influências sociais e culturais que resultaram na configuração de um modelo policial hoje que é baseado na existência de polícias estaduais, as polícias civis e militares e polícias
ligadas aí à União, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal principalmente, e agora, mais recentemente, as polícias penais, né? E as guardas municipais também, historicamente, num complemento do policiamento. Mas essa complexidade, ela se reflete sobre vários aspectos. O primeiro deles é que tudo que nós viemos falando, né, do ano de 1808, 1809, não pode ser interpretado sem se perceber que esse contexto continha uma especificidade que era a escravidão, né? Então, quando a gente fala de polícia, quando a gente olha para o passado, a gente não pode interpretar pura e simplesmente a evolução das polícias desgarrado dos contextos sociais. Então, a formatação desses organismos, ele teve muito da influência do contexto sociocultural da escravidão, sociocultural e econômico da escravidão, e se construiu, é claro, um modelo policial de combate às rebeliões, né? Enfim, você tinha uma força, uma mão de obra escravizada que, é claro, lutava contra esse exercício arbitrário do poder por parte das pessoas que detinham esse poder. Então, a polícia também fez parte dessa lógica de repressão, né? Tanto na sua estrutura militarizada, que era o enfrentamento diário ali, né, com as pessoas que se rebelavam, que cometiam os crimes, né? E também uma estrutura policial judicial, vamos dizer assim, que era a estrutura que composta ali ao longo do tempo por juízes de paz, depois por chefes de polícia, delegados e subdelegados, enfim, depois por juízes propriamente ditos, com a reforma de 1871. Mas historicamente a escravidão foi um dos elementos ali que influenciou muito esses paradigmas de formatação do Estado brasileiro. E, além disso, você tem outras situações, como, por exemplo, a proximidade histórica das polícias militares, desde a divisão policial da Guarda Real, no início dessa história, em 1809, como na transformação da Guarda Real, posteriormente, né, com a extinção dela e a criação de outro corpo militarizado, chamado Corpo de Permanentes, foi em 1831. Toda essa história da Polícia Militar é muito próxima e ligada ao Exército, né? Então, você tem uma estrutura militarizada que espelha a hierarquia que é utilizada dentro das Forças Armadas, no caso, o Exército, especificamente, né? E assim é até hoje, tanto que nas Constituições da República, a partir, salvo engano, da Constituição de 1946, você já tem efetivamente a polícia militar vinculada ao Exército como força reserva do Exército, como força auxiliar e reserva do Exército. E você tem ainda outras questões burocráticas ligadas às polícias de natureza civil. A mais importante dessas questões, justamente, é a proximidade das estruturas policiais civis com as estruturas judiciais. Então, houve um tempo, e não é tão distante, em que as polícias civis, inclusive os próprios delegados de polícia, exerciam funções judiciais. E até pouco tempo atrás, até 1988, inclusive, os delegados ainda detinham, né, a prerrogativa de expedir mandados de busca e apreensão. Isso estava escrito no código. Está escrito até hoje, inclusive, né, que, não utilizando-se o termo delegado de polícia, mas sobre a autoridade, né, que expedir o mandado pode ser tanto juiz, poderia ser tanto juiz como um delegado de polícia. Então, existia essa prerrogativa do delegado de expedir a busca e apreensão, né, para, enfim, fazer diligências na residência de suspeitos. E assim como outras situações, né, basicamente também procedimentos judiciais que eram presididos por delegados, né, isso aí no século XIX era a tônica do modelo, até 1871 isso funcionou dessa forma. Então, em 1871, a função policial e a função judicial foram separadas. Mas essa ligação histórica da Polícia Civil com o Poder Judiciário e da Polícia Militar com o Exército, e dentro de um caldo em que o contexto principal era a escravidão, que formatou basicamente, né, essas são as complexidades que você me perguntou, né, que formataram basicamente o modelo policial do Brasil. Uhum. E o senhor também comenta sobre uma reformulação institucional, desculpa, constitucional do modelo policial brasileiro, né? Fenômeno que o senhor coloca como recente. Quando é que isso aconteceu e como é que foi essa tentativa de reformulação?
Não, na verdade, o que se tem, quando falamos que é recente, na verdade, o que a gente trabalha com a ideia de que esse modelo policial que nós adotamos no Brasil, né, ou que está enraizado no Estado, né, na lógica de funcionamento do Estado brasileiro, ele é um modelo que foi oficializado em determinado momento. E essa oficialização do modelo, inclusive com a utilização desses nomes, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Até temos também a Polícia Ferroviária Federal, que embora exista na Constituição, não foi implementada por nenhuma lei, né? Não existe, existe apenas como ficção ali dentro do texto constitucional, não existe na prática. Esse modelo, ele foi oficializado em 1988 com a Constituição, né? E é claro, após a entrada em vigor da Constituição, houve uma série de questionamentos sucessivos, né? Principalmente no âmbito do poder legislativo federal, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em que houve questionamentos a respeito da adequação desse modelo. A existência, por exemplo, de duas polícias estaduais, ou a existência de uma estrutura militarizada de polícia em todos os estados do Brasil. Então, você tem hoje 27 polícias militares, né? 26 dos estados, mais a polícia militar do Distrito Federal. Então, houve questionamentos em relação à pertinência de se manter a estrutura de militarização, houve questionamentos em relação à eficiência da polícia, por existirem duas, uma faz o patrulhamento e a outra faz a investigação. Então, houve uma série de questionamentos, tentativas de criação de outras polícias, basicamente polícias municipais, em substituição às guardas municipais, e uma série de outras tentativas de reformulação do modelo, e cada qual com um objetivo diferente e alguns objetivos também bastante obscuros, algumas vezes, né? No sentido, inclusive, no que tange à desmilitarização, né? Então, um enfraquecimento, a desmilitarização hoje representaria, por via de consequência, o enfraquecimento das próprias Forças Armadas, que perderiam a sua reserva, que a reserva principal das Forças Armadas hoje, a reserva treinada e pronta, é justamente a Polícia Militar. Então, e qual é o instrumento que era utilizado, né, para discutir essas questões? É a proposta de modificação da Constituição, a proposta de emenda à Constituição, né? Então, nós fizemos uma reunião de documentos que tinham a intenção de reformular o modelo policial e nós chegamos a 40 documentos, são 38 propostas de emenda à Constituição, um plebiscito, uma proposta de plebiscito e também uma proposta de emenda constitucional que não foi feita basicamente dentro da Câmara ou dentro do Senado, mas foi um estudo que foi feito na Câmara, numa comissão especial para estudar a possibilidade de unificação das polícias. Então, nós chegamos à conclusão ali de 30, na verdade, 38 no total, né? 38 propostas de emenda à Constituição, no total é de 40 tentativas, né, com mais essa ideia de plebiscito e o estudo, né, de unificação. Então, são 40 documentos oficiais que nós obtivemos através de consultas ao Senado, à Câmara dos Deputados, com que tem a intenção de modificar o modelo policial. E o interessante é que nenhum desses modelos prosperou, né? Justamente porque no Estado brasileiro essa divisão de funções entre polícia civil e militar parece que está bem cristalizada, né? Então, a questão hoje em relação às polícias diz mais respeito à profissionalização das polícias, a questão de se fomentar dentro das polícias uma ideia de profissionalismo na atuação policial e principalmente também a reformas legislativas que possam entregar à polícia instrumentos mais adequados para o trabalho, como, por exemplo, a questão relativa à maior proteção jurídica do próprio policial, né? Que hoje, no nosso entender, é muito vulnerabilizado, né? Principalmente por conta de uma destruição ali de institutos jurídicos que o protegiam, né? E que paulatinamente estão expondo cada vez mais o policial a um risco jurídico na sua profissão. Perfeito. Última questão, como é que o senhor enxerga, então, o futuro das polícias no Brasil, né? Um pouco se fala sobre as polícias adotarem um
mesmo modelo de atuação, né, uma mesma escola de formação, enfim. Queria que o senhor abordasse um pouco também dessa questão da formação, mas também muito como é que o senhor enxerga o futuro das polícias no Brasil, né? Tendências, o que que se vê nos países mais desenvolvidos, países que têm bons índices em relação à segurança pública, enfim, nessa linha. Na realidade, em relação à estrutura policial no Brasil, nós tivemos recentemente uma modificação, que foi a criação da Polícia Penal. Aconteceu no ano de 2019, através de uma emenda constitucional que criou 27 polícias penais estaduais e do Distrito Federal e a Polícia Penal Federal, né? E profissionalizou, então, portanto, do ponto de vista policial, a gestão da polícia eminentemente penitenciária, aquela polícia que faz a segurança dos presídios e a guarda dos detentos, né? Isso foi muito, esse passo foi um passo muito importante dentro da estrutura policial brasileira, porque hoje nós temos um problema muito sério em relação ao crime organizado e as ramificações do crime organizado dentro dos presídios é muito forte, né? O berço acaba sendo o berço das organizações criminosas, acaba sendo a própria estrutura estatal, né? Por conta das vulnerabilidades que o sistema prisional apresenta, principalmente em relação à vigilância. Então, a criação das polícias penais vai profissionalizar a atuação da polícia no setor penitenciário. Então, hoje, os estados possuem três polícias: a polícia civil, a militar e a polícia penal, né? Além da polícia científica, que não é propriamente uma força policial. Ela pode ser força policial quando está ligada à estrutura da polícia civil, mas basicamente em força de segurança, né, constitucionalmente, nós temos três: a penal, a civil e a polícia militar. Então, a criação dessa terceira polícia, da polícia penal, vai favorecer, na minha concepção, uma profissionalização muito grande do ambiente penitenciário, vai conseguir facilitar a reunião de informações de inteligência policial no combate às organizações criminosas, principalmente. E no âmbito federal, nós temos 5 penitenciárias federais, salvo engano, seria construída uma sexta, que seria agora em Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Eu não sei se esse projeto já está concluído, mas são 5 penitenciárias que se destinam justamente a isolamento de grandes lideranças criminosas, né, de pessoas de maior periculosidade. Então, a criação das polícias penais, no meu modo de entender, foi uma antecipação do futuro, foi algo muito positivo para a estrutura burocrática da polícia no Brasil. E eu enxergo que daqui para frente nós não teríamos tanto problema em relação à estrutura das polícias. O grande problema, Luiz, reside no ferramental que a polícia possui, né? Então, nós temos visto recentemente muitas decisões, né, principalmente dos tribunais superiores, que retiram poderes da polícia, é, é, reformulam estruturas legais, como, por exemplo, a prisão em flagrante, ou situações de ingresso na residência de suspeitos, né, no caso de flagrante, principalmente, anulação de provas coletadas pela polícia. Então, eu acho que a tônica, hoje em dia, diz respeito, em primeiro lugar, à profissionalização da polícia, o que já está acontecendo, e, por outro lado, talvez uma conscientização, principalmente por parte do legislador, no que tange ao fortalecimento da atividade policial, para que ela não fique tão vulnerável por exemplo, a anulação de provas ou a própria falta, a carência de um revestimento jurídico, né, mais concreto para o policial poder se proteger juridicamente das situações do dia a dia, né? Então, hoje o policial está muito exposto, né, a, 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 a alegações de irregularidade, enfim. Então, essa disciplina legal tem que ser melhorada, né? Tanto em relação à atuação do profissional, como legítima defesa, por exemplo, e principalmente ao ferramental jurídico que o profissional tem que deter para poder trabalhar no dia a dia. Perfeito, Marcos. Obrigada pela entrevista. Nós vamos deixar o link para fazer download do livro, né, para acesso ao livro, na descrição desse vídeo. Então, o livro Da Intendências Polícias, Genealogia do Modelo Policial Brasileiro, que foi lançado pela Paco Livros, né, Marcos? Obrigada, então, mais uma vez pela participação aqui no debate. A gente continua sempre, né, debatendo esse tema. E, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Muito obrigado.